28. Salmos 127 e logo na sequência 128. Amém? Vamos colocar em pé para ler a palavra do Senhor. Lá diz assim, no 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Heranças do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejam os teus filhos paz sobre Israel. Amém? Pode se sentar. Essa palavra sobre família é uma palavra que eu estive ministrando aqui na igreja no domingo de manhã, no dia 29 de maio. E quando o pastor Marcos chamou para ministrar essa palavra novamente, foi algo que Deus tinha confirmado no meu coração. Então, você que esteve no domingo de manhã, o Senhor renova essa palavra sobre a tua vida. E você que está aqui, que vai ouvir pela primeira vez, eu tenho certeza que o Senhor também vai agir no teu coração conforme a tua necessidade. Eu fiz alguns slides para que vocês possam estar acompanhando, apenas para nós visualizarmos o agir de Deus, o mover em cada uma das situações que nós vamos colocar aqui. Porque para falar sobre família, irmãos, é necessário que nós estejamos entendendo o princípio. Onde está o princípio da família? Às vezes algumas pessoas até falam mal, né? Falam assim, quem foi que criou a família? E coloca como se fosse uma coisa ruim. Mas a família, ela foi instituída por Deus. Quando Deus ele criou a família, ele criou algo que ele queria que fosse algo muito bom, algo que não trouxesse nenhum mal para ninguém, mas ele queria que fosse algo que fizesse com que o ser humano se sentisse feliz. E assim Deus, ele instituiu a família. Ou seja, Deus ele não é apenas o Criador, mas a gente vê ele como o fundamento dessa família. Deus ele é a base dessa família, ele é a coluna de sustentação. Então, para falarmos de família, a gente precisa voltar a esse princípio e entender que sem Deus, essa família não pode funcionar. Que se tirar aquela coluna de sustentação, que se tirar aquela base da família, a tendência ali vai ser o quê? Ruir, vai ser cair. Então, os nossos corações têm que ter firme esse propósito. Deus ele é o fundamento da minha família. Para que aconteça o quê? Para que se cumpra isso que nós lemos no Salmo 127 e no Salmo 128. Onde você tem o quê? Você tem o homem que teme ao Senhor. Você tem a mulher que se alegra na sua casa. Você tem os filhos que são honra para os seus pais. Que são honra na sua casa. Então ali nós vemos o princípio da família de Deus. O princípio da família onde Deus colocou o homem ali como pai, como sacerdote daquele lar, como uma figura de proteção, como um marido. E a gente está falando sobre missão. E a família, cada um de nós também temos uma missão. Ali, cada um dentro da sua funcionalidade, Deus criou aquele projeto, Ele estabeleceu que cada um de nós deveríamos fazer.
fazer. E ali o homem nesse papel de proteção, de proteger o seu lar, proteger a sua família. A mulher também tinha ali as suas determinações, as suas funções, que é a mulher como a esposa, como a mãe, como aquela que anda junto do seu marido. Eu nem preciso fazer introdução, porque a peça aqui do grupo de casais foi excelente. E assim, a mulher é aquela que anda junto, é aquela que entende que ela não está dividida ali com o marido, eles são um. Deus criou o casal. E ali a mulher acompanha, ela faz de tudo para quê? Para que haja harmonia no seu lar. Para que aquele marido, quando ele voltar para o lar, não esteja despejando ele já vem do trabalho com tanta preocupação, e às vezes chega em casa, nós mulheres derrubamos mais um monte de preocupações, ou vice-versa, né? Pode acontecer o contrário também. Mas nesse propósito que Deus tinha, Ele colocou ali a mulher, o marido e os filhos. Os filhos para presentear aquele casal como uma riqueza. E pode ser isso, irmãos, pode ser seus filhos biológicos, podem ser seus filhos adotivos, podem ser seus filhos espirituais. Deus nos chamou para gerar. Né? Então ali nós vemos que linda a família de Deus, que linda essa família do Salmo 127, do Salmo 128, onde Deus traz o quê? Traz a bênção, onde Deus traz a prosperidade, onde Deus fala, feliz serás. Esse é o propósito da família, nós sermos felizes. E no slide número 2, nós vamos ver o plano de Deus para essa família. Deus deu a cada um de nós uma missão. E nós podemos ver que ali na base, no tronco da árvore, tem Deus como centro. Como nós já colocamos, se Ele é o fundamento, Ele é a coluna, então é a partir de Deus que se forma a família. Então, a partir de Deus veio o homem, a partir de Deus veio a mulher, a partir de Deus veio a ordem, para que nós estivéssemos gerando filhos e filhas, multiplicando e enchendo a terra. Então, Deus, Ele sendo o Senhor dessa família, nós não podemos desprezá-los. Nós não podemos desprezar a riqueza que tem de nós consultarmos a Deus, de Ele ser o Senhor absoluto dessa família e que nós necessitamos da sua bênção para tudo. Às vezes, quando nós falamos sobre o casamento, existe o casamento religioso e o casamento civil, que é uma questão que nós legalmente também devemos estar cumprindo as leis aqui da terra, mas a bênção do Senhor no casamento, ela assim, nós não podemos dimensionar, porque isso é mundo espiritual, mas conforme você vai casando, porque fora do casamento, irmãos, é uma construção. A partir do momento em que você recebeu a bênção, você vai construindo o seu casamento, você vai construindo essa relação, porque ali você pega duas pessoas diferentes, que vêm de culturas diferentes, que vêm de educação diferente, e ali aquele casal vai construindo uma família, construindo aquilo que Deus determinou como projeto. E quando no casamento tem alguma coisa, alguma situação que não está andando corretamente, o que nós devemos fazer? Perguntar para o fundador, perguntar para aquele que projetou aquele projeto, que fez aquele projeto como um arquiteto. Falar assim, olha Senhor, alguma coisa não está bem no meu casamento. E nós perguntamos para o Senhor, porque Ele criou a família, Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar a ordem para que aquela família continue no plano original de Deus. Então não despreze o Senhor como aquele que é o Senhor da tua família, que é o Senhor da tua casa. Deus, quando Ele criou o homem, Ele colocou o homem ali para administrar o jardim, Ele deu nome aos animais, e Ele tinha a finalidade do quê? De continuar aquilo que Deus tinha começado. E dentro desse plano de Deus, quando Ele criou também a mulher, Ele criou a mulher para ser ajudadora, para ser aquela que ali na hora do Ananias e Safira, ela deveria realmente falar, olha marido, não está certo. Marido, a gente deve perguntar, não falamos que nós iríamos doar totalmente? Então vamos doar totalmente. Se nós mudamos de ideia, vamos chegar e falar a verdade. Olha, pastor, a gente estava precisando de metade desse dinheiro, então vamos doar metade. E a mulher, às vezes, ela vê alguns detalhes que o homem não percebe. Então a função da mulher é ser uma com seu marido, é ser a ajudadora, é estar ali presente e falar assim, olha marido, dessa forma fica melhor, olha, vamos
E ali esse casal ele faz o quê? Eles estão juntos, porque Deus ele fez a mulher para completar o homem, não para dividir a família, mas para que os dois juntos pudessem dar continuidade aos planos de Deus. E os filhos são parte muito importante. Aí nós podemos olhar também para cada um de nós como filhos. E nós vamos olhar para cada um de nós como esposa. Você que é esposa, você que é marido, você que é filho. Porque você que hoje é marido ou você que é esposa, um dia você também já foi filho, só filho, né? Continuamos sendo filhos. Mas qual é a nossa postura? E os filhos, eles são reflexo da harmonia dos pais. Ele é um presente para perpetuar e reproduzir a família, onde darão continuidade ao projeto de Deus para a família bem-sucedida. Amém? Lá no Salmo 128, ele fala: vejam os teus filhos a paz sobre Israel. Então, os nossos filhos, eles vão ver, vão dar continuidade àquilo que nós começamos, àquilo que Deus começou em cada um de nós. E quando Deus ele criou cada dia, ele foi criando o céu, criou a terra, a separação, ele fez separação entre o mar e a terra seca, entre o céu e o firmamento, e Deus foi construindo cada coisa, e Deus foi vendo que aquilo que ele ia criando era bom, e Deus ficava feliz em cada coisa que ele criava. Mas é interessante que quando Deus criou o homem, ele falou que eles viram que era muito bom, quando ele terminou ali toda a criação. E nessa criação de Deus, ali quando ele colocou o homem no jardim, o homem começou a trabalhar, começou a administrar, fazer aquilo que Deus tinha chamado, que Deus tinha posto para ele como missão. Aí uma hora Deus percebe que no coração do homem tinha alguma coisa que o estava incomodando, que foi quando o homem começou a olhar para os animais, os outros seres viventes, e começou a perceber que cada um tinha um pai. Ele percebeu que ele estava sozinho. E de todas as coisas que Deus tinha feito, Deus olhou e viu que era bom, mas quando Deus viu que o homem estava só, ele falou que isso não era bom. Deus percebeu, que isso não é bom. Então eu vou fazer para o homem uma companheira, alguém que possa ajudar, alguém que ande com ele, alguém que trabalhe junto. E eu voltei um pouco nessa história de Gênesis, para quê? Para que nós estejamos percebendo o quanto é importante nós consultarmos ao Senhor. Porque quando Deus viu que alguma coisa ali não estava conforme ele tinha planejado, o que ele fez? Ele trouxe ali para o homem conforme a sua necessidade. Deus ele abençoa a tua família conforme a tua necessidade. Não adianta você pedir para Deus um avião se ele sabe que essa não é a necessidade da tua família. Ele vai te abençoar conforme a tua necessidade. Ele vai te abençoar de forma que aquilo que você vai receber não vai fugir aos planos de Deus, aquilo que Ele trouxe para a tua vida, para que você seja feliz. E assim é o Senhor, quando Ele criou o homem e a mulher. E Deus ainda deu mais uma ordem para eles, mais uma missão, que eles deveriam reproduzir, multiplicar e encher a terra. Essa parte aqui é interessante porque às vezes nós paramos e achamos que essa reprodução, que é só simplesmente os casais irem fazendo filhos e enchendo a terra, e que cada vez tenham mais pessoas na terra, quando na verdade não é isso. Porque se fosse isso, hoje a gente vê tantas pessoas que dão luz a filhos e jogam numa lata de lixo, põem num abrigo, jogam numa represa, num lago, tantas barbaridades a gente vê aí, de pessoas que acabaram dando a luz e abandonaram seus filhos. Não era disso que Deus estava falando. Quando Deus fala sobre reproduzir, Ele fala assim: olha, vocês vão encher a terra de famílias. E essas famílias, elas vão ser o quê? Famílias de adoradores. Porque